semana estamos fazendo uma promoção especial aqui no Bate Pronto para você ir ao jogo do Coritiba com o Santos no sábado, acompanhar a partida no camarote da RIC e ainda levar para casa brindes exclusivos do RIC Esporte Clube. Fique ligado no Instagram RIC Esporte Clube, @RIC Esporte Clube, e confira as regras para participar desta promo imperdível em Curitiba, 12:09. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Estamos com o Bate Pronto em nome do consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui, KTO.com, onde a diversão acontece. Alexandre Senechal já está chegando aí para falar do jogo do Atlético contra o Libertad, que garantiu a classificação antecipada do Furacão para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o negócio é garantir o primeiro lugar, né, Alexandre, no Grupo G. Boa tarde. Verdade, Linhares. Boa tarde a todos os nossos colegas aqui presentes no nosso Bate Pronto, e também um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio, no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Foi difícil ontem, hein, Linhares? Foi difícil o jogo. O Atlético não fez uma boa partida, não conseguiu criar grandes chances. Até chegou a ouvir algumas vaias durante o jogo e pedidos de raça no segundo tempo, antes do gol do Christian. O Filipão falou sobre isso com a gente na Zona Mista e ficou muito revoltado com as críticas da torcida. Lembrando que o Atlético foi campeão paranaense invicto depois de 87 anos, vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão, na Copa do Brasil, onde conseguiu a classificação para as quartas de final, é um dos 8 melhores times da principal competição de mata-mata do futebol brasileiro, e ontem garantiu a classificação de forma antecipada na Libertadores, algo que não é muito comum para o Atlético. O Atlético vem sofrendo na primeira fase da Libertadores, inclusive chegou a ser eliminado recentemente. Ano passado conseguiu a classificação só no último jogo e acabou ficando apenas com o segundo lugar do grupo. O Atlético agora está com uma situação bem encaminhada para ficar com a primeira colocação desse Grupo G da Libertadores, já que depende apenas de uma vitória sobre o Alianza Lima, que é o último colocado desse Grupo G com apenas 4 pontos conquistados, e terá esse jogo novamente na Arena da Baixada, assim como foi ontem diante do Libertad. Primeiro tempo, apenas uma grande chance com o Tomás Coelho, já no finalzinho da primeira etapa, quando ainda o Campuzano estava lesionado, caído no campo, o volante do time paraguaio, e o juiz acabou não parando o jogo, o juiz boliviano, deixou o jogo correr, o Atlético com um a mais, né, em pé em campo, conseguiu essa grande chance, e no segundo tempo só saiu do sufoco mesmo, quando o Christian entrou, e literalmente quando o Christian entrou. 3 toques na bola. O primeiro dele para dominar, o segundo para limpar o próprio Campuzano e o terceiro para finalizar de fora da área no canto esquerdo do Martin Silva, garantir a vitória do Atlético, os 10 pontos nesse Grupo G e essa primeira colocação parcial, dependendo apenas de si, para conseguir a classificação no primeiro lugar. Atlético classificado antecipadamente, o jogo muito difícil, como eu já disse, e o Christian completando 150 jogos com esse golaço, o quinto gol dele na temporada. Só Alex Santana, Vitor Roque e Pablo tem mais gols do que o Christian na atual temporada do Atlético. É um volante /meia, né? O Paulo Turra fala que o Christian é um meia, e de fato ele vem jogando como meia, jogando aberto pelo lado esquerdo do campo muitas vezes, ou então como esse meia de ligação com 2 volantes mais atrás dele. O Christian ganhando bastante espaço. Ontem foi até a surpresa o Christian no banco. Eu tinha trazido a informação no Bate Pronto que o Paulo Turra treinou com o Christian no lugar do Terans, e o Terans acabou ganhando a confiança do Paulo Turra, a chance como titular, e novamente o Davi Terans, o camisa 10 do Furacão, não foi bem. O Christian entrou, resolveu a parada pro Furacão, e agora o Atlético tá muito bem obrigado na Libertadores, voltando a figurar na primeira página do Brasileirão depois de bater o Botafogo no final de semana, e classificado para as quartas da Copa do Brasil, confronto contra o Flamengo. O sorteio foi ontem, a gente vai falar mais sobre isso hoje também. Enfim, Linhares, o Atlético veio numa sequência ruim no começo do mês de maio, depois terminou o mês de maio até ganhando do Botafogo, e agora em junho conseguindo essa vitória diante do Libertad na Libertadores, encaminhando a classificação. Passa por maus bocados muitas vezes nos jogos, né? Muitas críticas da torcida, principalmente ao trabalho do técnico Paulo Turra, mas se o desempenho não tá do jeito que a torcida espera, os resultados, acho que pouca gente pode reclamar, né, Jana? É verdade, né? E acho que mais uma vez, né, o Turra acho que até já admitiu isso em alguns momentos, principalmente naquela sequência de jogos em que o Atlético vinha tropeçando.
ele erra, né? Tem a sua parcela de culpa em relação à montagem de escalação, às vezes demora demais para fazer uma substituição. Ontem, quem sabe, era o momento de fazer a alteração antes, né? O Madison não estava bem na partida. O próprio Terans, né? Que vem reconquistando o seu espaço aos poucos, até fez uma avaliação do seu trabalho, uma autocrítica, né? Acho que precisa de um tempo também, né? Depois de passar por essa reciclagem para se readaptar ao time do Atlético. Prefere jogar mais centralizado como jogou, mas também não foi um bom jogo dele, né? Pouco participativo ali nas jogadas do Atlético. Cometeu alguns erros também, mas o Christian fez muita diferença na partida. O Atlético tinha bastante dificuldade de propor o jogo, né? Como geralmente faz na sua casa. E aí, quando entra o Christian no jogo, o Atlético consegue rapidamente, principalmente nessas jogadas, nesses arremates de longe, começa a ser mais perigoso, né? O Atlético teve bastante dificuldade no primeiro tempo, porque o Libertad fechava os espaços ali num 4-1-4-1. O Atlético não conseguia avançar, né? A bola ficava entre os defensores e aí os arremates de longe apenas. O Atlético conseguiu chegar com perigo aos 29 minutos só do primeiro tempo com o Eric, depois o Coelho já nos acréscimos, como o Alexandre falou, e aí no segundo tempo, com as substituições, o Atlético conseguiu melhorar, mas eu acho que não dentro da proposta que o Turra esperava, né? Que era fazer, por exemplo, o Vitor Bueno se aproximar mais do Terans, tentar achar espaço ali para buscar as jogadas com a bola pelo meio de campo, né? Com a bola no chão. O Atlético teve que finalizar de longe mesmo para tentar acertar um gol que seria o resultado essencial para o Atlético, né? Vencer de qualquer jeito para conseguir garantir de vez essa classificação e não fazer aquela pressão voltar. Acho que o Turra às vezes erra nas tomadas de decisões, nas escalações, enfim, mas ele vem conseguindo os resultados, né? Se a gente olhar o trabalho dele até agora nesta temporada, em todas as competições, os resultados estão sendo alcançados, né, Linhares? O Atlético está em 3 frentes nesse momento, né? Foi campeão estadual invicto. O Turra tem muito orgulho disso quando ele comenta esse assunto, ele falou sobre isso ontem de novo na coletiva. O Turra foi muito seco na coletiva de sábado após a vitória sobre o Botafogo, porque a pressão foi muito grande no confronto da Copa do Brasil contra o próprio Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? Havia aquele burburinho de que se ele não classificasse o Atlético seria demitido. Então você imagina o cara aí trabalhar, né? E condicionar a sequência do trabalho dele a um resultado, né, que poderia acontecer, né, um resultado de eliminação. Como o Botafogo ganhou no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, o Atlético passou nos pênaltis. Aí ele está agradecendo o Bento até hoje. Aí ele veio para o jogo do sábado na Arena contra o mesmo adversário. Venceu o jogo por 1-0, né? Venceu bem, daí eu acho que deu uma reabilitada no Brasileirão, que estava também há alguns jogos sem vitória. Aí vem para um jogo essencial aí de fase de grupos de Libertadores, ganha o jogo e põe o time já nas oitavas de forma antecipada. É o primeiro time classificado do grupo G. O Atlético Mineiro está com a classificação, eu entendo, praticamente garantida, mas né, dá para esperar de tudo nesse grupo, né? A vantagem é boa no saldo de gols e tudo, né? Então o Atlético Mineiro acho que está classificado também, mesmo que perca lá pro Libertad, ele classifica, né? Se não tomar uma goleada, né? A questão pro Galo é a seguinte: se o Galo perder por 1 gol de diferença no Paraguai, tá classificado em segundo lugar do grupo. O Libertad precisa tirar 2 gols. Pois é. Porque então, o confronto é direto, né? O Atlético Mineiro tem 3 gols de saldo a mais do que o Libertad. O Libertad joga em casa, pra né? Quem tá com a gente, só que quando o Libertad jogava fora, ganhava também, né? Então, ontem perdeu. Pra quem tá com a gente no YouTube, vamos colocar aí a classificação desse grupo G. Que tem o Atlético em primeiro lugar com 10 pontos ganhos. O Atlético Mineiro foi a 9 com a vitória de ontem. O Libertad tem 6 e o Alianza 4 pontos. O Alianza ficou 12 anos sem ganhar um jogo da Libertadores, ganhou do Libertad e vai ficar agora mais 12 anos sem ganhar de ninguém, né? Mas Libertad e Alianza podem disputar aí na última rodada a terceira colocação, que dá o prêmio de consolação de
participar das oitavas da Copa Sul-Americana, né? O prêmio de consolação é para quem é eliminado em terceiro lugar na Libertadores. A última rodada vai ter os 2 jogos realizados simultaneamente às 7 da noite, no dia 26. O Libertad recebe o Atlético Mineiro lá no Defensores del Chaco, em Assunção, enquanto o Atlético no mesmo horário vai enfrentar o Alianza Lima. O jogo vai ser na Arena da Baixada. Se o Atlético ganhar o jogo, não tem discussão, é o primeiro colocado. Se empatar o jogo, aí vai depender do resultado lá de Assunção. Se o Atlético Mineiro, por exemplo, ganhar do Libertad e o Atlético empatar, o Atlético Mineiro ultrapassa, né, na pontuação o Atlético Paranaense, que terminaria com 11 contra 12 do Galo. Então é a única. E se perder o jogo, o Atlético Mineiro precisaria também ganhar do Alianza, né? Por conta. Aí depende do saldo de gols também. Sim, né? é no dia 27 o jogo, Thalinha, na terça-feira. Daqui a 3 semanas. Exatamente, os 2 jogos no dia 27. Então é isso, né? O Atlético está aí com a classificação já assegurada para a próxima fase. Agora vai discutir a primeira posição com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu a Alianza por 1-0 lá em Lima, capital peruana. Gol do Hulk, que anotou o gol no segundo tempo, depois de uma boa combinação com o Pavon e também o Paulinho, né? O Hulk acabou completando para o gol vazio, fez o gol da vitória, e o Galo agora joga por um empate lá, pode até perder, né? Por 1-0, que se classifica para a próxima fase da Libertadores. Mais 4 brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores. Às 7 da noite, o Internacional enfrenta o Nacional do Uruguai. O jogo é lá em Montevidéu. O Corinthians pega o Independente del Valle no Equador. E mais tarde, às 9h30, o Fluminense joga contra o River Plate na Argentina. Jogaço. E o único brasileiro que joga em casa é o Palmeiras, que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Jogo lá no Allianz Parque. Então são os compromissos aí dos brasileiros. É a reta de chegada aí da Libertadores na fase de grupos. Esta é a penúltima rodada. Ainda vai ter lá na semana do dia 27, 28 e 29 a última rodada desta fase de grupos. Jantar cedo hoje para assistir esse jogão entre River Plate e Fluminense. 9h30. Janta pipoca e vê o jogo. Isso, jantando. também é uma boa ideia. Amendoim. Curitiba.